O que cortava meu coração? Quando eu voltava pra casa, minha mãe em lágrima, cara, chorando. Isso aí cortava meu coração. Minha mãe preocupada, não sabia se eu ia voltar vivo ou não pra casa. Então, essa parte, ela cortou muito meu coração. E um dia eu disse, cara, basta, chega, eu não quero mais viver essa vida. Então, pastor, mas vamos lá conhecer um pouco da sua história, né? Seguindo dentro de uma ordem, de uma linha cronológica. Certo. O senhor poderia nos descrever mais ou menos como foi a sua infância? Tem lembrança ainda, Thiagão? Como que foi cara. lá em São Paulo, assim? Tenho sim. Muita brincadeira, né, cara? Coisa que a gente não vê hoje, né? Muita brincadeira, criado na rua, né? Mamãe... Que região de São Paulo? Cara, Zona Leste, Parque São Lucas. Caraca, perto ali... véio. Perto do 42DP, em Amelo, ali, você vai se encontrar. Meus pais estão lá até hoje, né, cara? Então, muito bom. Só que nesse tempo aconteceu o quê? Eu fui criado na igreja, entendeu? Então, quando eu me dou por gente, eu já tô dentro de uma presbiteriana tradicional. Então, com princípios da igreja, nesse período, eu fiquei um ano querendo descobrir o que tinha pra fora. Na época eu tava meio rebelde, sabe? Não viveu meio as emoções de um Aricanduva, de um Itaquera na vida ali pra baixo? Não, ali tudo, né, cara? Ali pô. é tudo, né, cara? Ali, nossa, aquela região, vou falar pra você. E aí aconteceu o quê? Minha mãe não conseguia aprender mais, só que ela tinha um acordo comigo. Ela falou assim, olha, como você mora aqui, eu quero que você vá na igreja. Pelo menos uma vez por semana. E é aquele jeito, minha mãe é nordestina, né, que se você não for, você vai se ver comigo. Então, ela não conseguia me segurar, mas o respeito, o amor, o carinho que eu tinha por ela fazia eu ir pra igreja uma vez por semana, cara. E eu ia. Só que nesse meio tempo aconteceu o quê? Meu pai ficou desempregado. Meu pai trabalhava numa transportadora por conta de vícios, né, cara, de bebida. Meu pai foi mandado embora assim que o dono faleceu, os filhos assumiram, não concordaram com essa vida, não. E mandou embora. Aí aconteceu o quê? Aconteceu o quê, Júlio? Que, cara, eu comecei a trabalhar e isso me afastou mais ainda da igreja. E aí minha mãe falou assim, olha, então você não vai conseguir mais ir pra igreja em tal horário, mas de manhã você vai. Aí a escola bíblica dominical. Eu ia. Burrado, mas ia. Ela ia negociando comigo. Assim, te dou um videogame, você vai. Te dou um jogo, você vai. Te dou uma camisa de time, você vai. Minha mãe muito pronta, sabe, em querer fazer esse meio de campo. Chegou uma certa altura que ela não conseguiu mais. Foi a hora que eu já tava meio doidão já, queria viver minha autonomia da minha vida. Pensava que mandava no meu próprio nariz, e aí... É a hora que a gente aprende com a vida, né, Júlio? É a hora que a gente aprende na rua, né, cara? E aí, o que cortava meu coração? Quando eu voltava pra casa, minha mãe em lágrima, cara, chorando. Isso aí cortava meu coração. Minha mãe preocupada, não sabia se eu ia voltar vivo ou não pra casa. Então, essa parte, ela cortou muito meu coração. E um dia eu disse, cara, basta, chega, eu não quero mais viver essa vida. E foi aos pouquinhos, tinha muita vergonha, tinha muito receio de não ser bem recebido. Não queria voltar pra onde eu saí, presbiteriana. Volto pra uma Assembleia de Deus, cara. Nada a ver com a presbiteriana. Um culto à tarde. Pentecostal, já virado. outra pegada. Não, virado. O primeiro culto que eu participei, o cara já veio pra cima de mim. E língua e... Deus mandou falar uma coisa pra você. Eu falei, ih, rapaz do céu. Essas horas, nossa, eu tava ruimzão, né, meu? Tava ruimzão. Eu sabia que se acabasse minha vida ali, não ia ser céu, não, cara. Eu tava zoadão, né? E beleza, começou a falar e tal. E, cara, eu sou formado em pizzaiolo, né? Eu sou pizzaiolo profissional. E eu trabalhava numa pizzaria nessa época e o cara falou assim, ó, você tá um período de tempo nessa pizzaria aí, mas eu vou te arrancar de lá, tal. Deus falou pra mim que vai arrancar. Eu não sabia que era isso, porque pra mim isso era muito novo, né, cara? Presbiteriano não tinha isso, né, cara? Cantos bem tranquilo, cânticos bem sossegadinho, né? Aquela coisa toda. Mas um dia, cara, eu fui deixando essa palavra, essa experiência entrar no meu coração. E aí eu percebi que das duas pizzarias que eu trabalhei, uma eu aprendi, a outra eu inaugurei. Eu percebi que fechou o ciclo, sabe? Fechou o cerco. E aí eu voltei pra igreja pra valer. Mas ainda eu enfrentava o preconceito. Eu não era uma boa influência. Aqueles olhares, né? Cara, isso foi triste, meu. Porque eu entrei um dia numa igreja lá em São Paulo, onde minha mãe está até hoje. E eu falei, mano, não vou ficar aqui não, cara. Os caras ficam humilhando a gente, os caras ficam olhando feio. As mães falavam pras filhas assim, não fica do lado desse sem vergonha. Aí eu falei, cara, né? Também não era coisa boa, né, Júlio? Não vou aqui crucificar as irmãzinhas lá, mas, cara, realmente. Só que o que eu esperava, né? Meu, é o pródigo voltando pra casa. É Lucas 15. Entendeu? É um cara que, meu, tá voltando sem sandália, sem anel, sem roupa e sem herança. Mas beleza. Eu falei, mãe, eu vou embora pra que a senhora... E vou procurar outro lugar, pode ficar tranquila. Só que ela não deixou, cara. Eu acredito que hoje, a boa parte de quem eu sou hoje, eu devo muito à minha mãe, cara. Porque ela
Ela tinha todo o motivo do mundo de falar assim, viu, a igreja não quer meu filho. E ela lutou, cara. Ela chegou nos músicos, ela chegou nas pessoas. Falei, deixa meu filho ficar aqui enrolando, nem que seja o cabo, cara. Deixa ele ficar do lado aí. Deixa ele fazer parte de novo. E tinha aquela batalha. Mas uma pessoa, que era regente na época, Ada o nome dela, ela falou assim, pode deixar aqui, eu cuido dele. Ele vai ficar com a gente aqui. E aí começou, cara. Porque quando um cuida... Até, sabe, fazer aquele meio de campo, os demais começam a pegar confiança. E, pô, não, vamos aceitar esse menino e vamos trabalhar. E pouco tempo depois, eu já estava envolvido com a liderança, envolvido com a área da música da igreja. Já estava envolvido Tinha o dom pregar. Também, né? Sim, não é qualquer sim. um, né, Tiago? É uma coisa que é um chamado de Deus na vida de Exato, cada um, que ninguém cara. consegue entender de fora, né? Então, dentro dessa ordem cronológica, Júlio, aconteceu o quê, cara? Minha saída da igreja e minha volta pra igreja pra definir quem eu sou hoje. Aprendeu a conhecer lá fora também qual é a realidade, né, Tiago? Essa malícia, cara. Eu acredito que na igreja é discernimento, né, Júlio? Dom de discernimento de espírito. Mas na rua é a malícia, mano. Sim. O português, claro, a malandragem. Você consegue entender as intenções, né? Vamos dizer, peculiares, né? Cara, exatamente. Foi muito bom. Aí, quando eu voltei, foi aquela fase de enfrentar o preconceito, enfrentar as dificuldades, mas ela passou, cara. Ela passou. Eu nunca liguei, não sei se está associado ao meu temperamento. Eu sou colérico, né, cara? Então, eu não, sabe... não gosto de você. Meu... Fui pregar num lugar, paciência, né, Júlio? Fui pregar num lugar, Suzano, mano. Uma quebrada lá, meus amigos de Suzano, que eu gosto pra caramba deles, uma quebrada. Só ex-bandido lá dentro, mano. Aí o cara olhou minha cara assim, não gostou de mim pregando. Aí ele chegou perto de mim, sim, Júlio. Assim, cara, não gosto de você. Até se ele estiver assistindo aí um dia, ele vai, lógico que vai assistir, né? Ele vai se lembrar que foi ele. Eu não gosto de você. Eu falei, mas quem disse que eu gosto de você? Eu falei pra ele. Quem disse que eu também gostei Quase de você? Largaram o púlpito pra sair no soco já pra resolver. Quem disse que eu gosto de você? Então, aí é brincadeira, hein, bicho? Não dá, entendeu? Então assim, o que me ajudou muito aconteceu o quê? Beleza, vocês não gostam, vocês não querem. Mas, meu, daqui eu não saio. Não foi vocês que morreram por mim. Não foram vocês que abriram esse lugar e são donos, proprietários desse lugar. Então vocês vão ter que me aturar, ter que me engolir. Levando Zagalo. Ainda de boa. Fui embora. Mas, assim, venci isso porque eu tive um apoio da minoria. Porque senão não ficaria. Mas no fim, foi uma linda escola. É a escola que eu não vejo hoje, Júlio. Não vejo, não.